nós finalizamos o capítulo 23, que era justamente as festas, né? Falava sobre as festas, então a gente falou sobre o sábado, depois nós falamos sobre a Páscoa, depois nós falamos sobre a festa de primícias, depois nós falamos sobre a festa das semanas, né? Ou das colheitas, nós falamos da festa das trombetas, expiação e, por fim, a festa das cabanas, que é tabernáculo. E a gente sabe, por essas festas, que o Senhor está cumprindo tempos, estações, né, sobre situações que o Senhor mostrou para Israel como sombra, mas que nesse tempo nós conseguimos visualizar cada uma das festas se cumprindo de forma perfeita e absoluta, exatamente como o Senhor falou. O sábado já se cumpre em Cristo, a Páscoa se cumpre em Cristo como esse cordeiro, a festa das primícias se cumpre na ressurreição de Cristo como a primícia de todas as coisas, a festa das colheitas, que é Pentecostes, né, que é depois de 50 dias, né, nós temos aí a segunda colheita que eles falam, e essa festa das semanas. Depois a gente tem a festa das trombetas, e aí em seguida a expiação, esse momento de total humilhação, porque nós sabemos que Cristo vem e ele vai reinar, e então nós temos o tabernáculo relembrando tudo que nós passamos, mas agora nós já estamos com ele, morando na cidade da Nova Jerusalém, e nós sabemos que tudo isso vai se cumprir. Gente, como é maravilhoso ver e conseguir, através da palavra de Deus, visualizar tudo isso que o Senhor já deixou há mais de 4 mil anos atrás, quase 5 mil anos atrás, quando Moisés escreve o Pentateuco, ele já deixa isso tudo registrado, o próprio Deus, né, trazendo isso tudo para ele, mostrando quanto isso faria sentido para nós no cumprimento de todas as promessas, né, no cumprimento de todas essas festas. Aguardamos ansiosamente a festa das trombetas, expiação e a festa de tabernáculos, que é justamente o cumprimento do final dos tempos com a volta de Jesus. Então, Israel comemora essas festas ainda como essa sombra de coisas futuras, mas nós já sabemos que essas festas se cumprem na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, olhar para a Bíblia e perceber que Deus já deixou tudo escrito para nós, justamente para que a gente se alegrasse com tudo aquilo que Ele está fazendo, com aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele já completou, mas aquilo que Ele ainda vai completar. E essa é a expectativa de todo cristão. Como isso é bom, viver um cristianismo baseado nas promessas do Senhor, que nós sabemos que vão se cumprir. Então, nós não temos dúvida de nenhuma dessas palavras que o Senhor deixou, se parte delas já se cumpriram e a gente consegue visualizar isso através de Cristo, nós temos certeza que Cristo, então, vai continuar cumprindo essas promessas através dessas outras festas que estão descritas aqui em Levítico. Então, hoje a gente vai para o capítulo 24 e 25. Eu acredito que a gente consiga terminar aí esses dois capítulos, porque 26 e 27 a gente já fez no final do ano passado, né? Antes das férias, a gente fez o capítulo 26 e 27, que era a questão da obediência e da desobediência. Na verdade, o 27, a finalização, eu não cheguei a ler, mas a gente pode ler depois, sem problema algum, tá bom? Capítulo 24, então vamos lá, quem chegou aí, Bárbara, Deus abençoe, seja bem-vinda, Soninha, Maria, glória a Deus por vocês, Dai chegou aí também, né, deve estar com o Reginaldo. Você quer falar, Dai? Pode falar. Tem uma moça no grupo, Andréia, comentando que não tá conseguindo entrar. Manda lá o link, é a Andréia da Mauá Tecidos, não é? Manda lá o comentário, Dai, por favor. Vou olhar e vou mandar de novo. É a Andréia da Mauá Tecidos. Manda para ela o link novamente. E aí, se tiver alguma dúvida, fala aqui com a gente tenta ver o que pode ser feito. Mas deve ser o acesso, ou às vezes o link não tá chegando para ela lá direitinho.
Vamos lá, gente. Então, Levítico 24. Eu falei também no final da aula passada que eu iria ler os outros 2 capítulos que falam sobre a festa das cabanas. Eu acho que eu vou ler junto com vocês só para a gente finalizar esse assunto e a gente não deixar para trás nenhum texto. Então, abram comigo, deixa lá já Levítico aberto para facilitar para nós, mas abram comigo Números 29, versículo 12. Números, capítulo 29, versículo 12. Só para ler os textos que estão em Números e Deuteronômio sobre a festa das cabanas, né? A festa de tabernáculos. Só para a gente não deixar nada para trás, tá bom? Números 29, versículo 12 em diante. Números 29, versículo 12 em diante. Vai continuar falando sobre a festa de tabernáculos, tá? São os outros 2 textos que, além de Levítico, né, o Senhor fala tanto em Números quanto em Deuteronômio sobre essa festa. Vamos lá, então, Números 29, 12, diz assim: No 15º dia do 7º mês, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Celebrem uma festa ao Senhor durante 7 dias. Apresentem a seguinte oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor: um holocausto de 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para cada um dos 13 novilhos, preparem uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para cada um dos carneiros, 2 jarros. E para cada um dos 14 cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário como oferta de cereal e com oferta derramada. No 2º dia, preparem 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal de acordo com o número específico. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com oferta derramada e com oferta de cereal. No 3º dia, preparem 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal de acordo com o número específico. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com oferta derramada e com oferta de cereal. No 4º dia, preparem 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além dos holocaustos diários com oferta derramada e com oferta de cereal. No 5º dia, preparem 9 novilhos, 2 cordeiros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com oferta derramada e com oferta de cereal. No 6º dia, preparem 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com oferta derramada e com oferta de cereal. No 7º dia, preparem 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com oferta derramada e com oferta de cereal. No 8º dia, convoquem uma assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Um holocausto de um novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para a oferta do novilho, do carneiro e do cordeiro, preparem ofertas derramadas e de cereal, de acordo com o número especificado.
Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com oferta derramada e com oferta de cereal. Além dos votos que fizerem e das ofertas voluntárias, preparem isto para o Senhor, nas festas que lhes são designadas, os holocaustos, as ofertas derramadas de cereal e de comunhão. Vocês perceberam que o texto de Números, ele vai falar sobre a festa, né, de tabernáculos, só que ele vai acrescentar a questão deles irem diminuindo, né, o número de holocaustos feitos todos os dias. E para muitas pessoas se torna um texto cansativo, um texto que eu quero pular a leitura, porque parece que a coisa é tão repetitiva, né? Vai mudando um número só e o Senhor vai falando ali no 6º dia, no 5º dia, no 4º dia, e a gente tem a tendência, amados, de querer pular esse tipo de texto. Mas eu quero te dizer que nada na palavra de Deus está ali por acaso. E o Senhor fazia isso de propósito, ensinando o seu povo a ter essa disciplina em cumprir segundo especificado no texto. A lei, a forma de Deus ensinar Israel ali no Antigo Testamento tem uma maneira extremamente litúrgica. Eles precisavam cumprir à risca o que estava ali descrito, precisava ser feito do jeito que Deus estava falando para ser feito. Porque o principal naquela época, e não é diferente hoje, mas para eles ainda era muito pior, porque eles não tinham o espírito que nós temos, eles não estavam vivos espiritualmente, né? A morte por causa do pecado estava ainda sobre eles, porque Cristo não havia vindo ainda. Então, todos esses sacrifícios, eles falam de obediência. Eles falam de eles compreenderem que quanto mais eles fossem obedientes aos critérios, a maneira, a forma de Deus fazer, mais eles seriam alcançados pelo Senhor, mais o Senhor se agradaria deles. E isso fazia com que eles então dependessem dessa obediência, dependessem dessa liturgia para que realmente o Senhor se manifestasse. Eu falo que a palavra de Deus, né, ela requer de nós essa palavra que aparentemente é tão difícil, mas que quando a gente coloca em prática, dia após dia, momento após momento com o Senhor, a gente vai começando a realmente tirar todo o fardo, né, das nossas costas, vai tirando aquele peso que é obedecer. Quanto mais você se torna um filho obediente, mais você vai tendo a noção de como é ser cuidado, como é ser realmente apacentado, como é realmente viver na dependência de um pai que zela por todo o seu dia, por todos os seus problemas. O Senhor está ali o tempo todo direcionando e trazendo, né, respostas para nós. Então, quanto mais decidimos obedecer, mais o Senhor vai nos alcançando. Então, esses textos, eles falam disso. Deus trazia uma liturgia muito clara, muito objetiva para Israel. E cada dia da festa de tabernáculos, ele ia diminuindo, né, o volume de holocaustos a serem feitos. Por quê? Porque, na verdade, os dias iam se aproximando em que não haveria mais necessidade de termos mais sacrifícios. Quando a Bíblia vai falar de 7 dias, está falando desse cumprimento dos 7.000 anos. Eu já falei um pouquinho aqui para vocês sobre isso, né? Deus fez o mundo em 7 dias. Percebam que tudo que Deus vai falar sobre cumprimento de promessas a respeito do reino, a respeito de redenção, tudo tem o número 7. Por quê? Porque está falando desses 7.000 anos em que a terra vai experimentar, infelizmente, o pecado, mas o Senhor vai vir, Jesus vai vir e vai reinar e vai realmente fazer com que a terra se torne novamente esse lugar de redenção, esse lugar de habitação do próprio Deus. Então, o 8º dia, né, que aqui o texto vai falar, é justamente quando nós estaremos com Ele, literalmente, né? Deus conosco, a presença de Deus novamente intacta no meio do seu povo, no meio dos seus filhos, e viveremos com Ele eternamente. Então, durante 7 dias ou durante 7.000 anos, infelizmente, os sacrifícios e a obediência à palavra de Deus vão ser o nosso princípio maior. Vai ser a nossa base de vida, vai ser a nossa base de fé, né, nesse Deus que nos pede para obedecer, tá bom? Então não é à toa, quando vocês estiverem lendo esses textos
mesmo que na mente de vocês venha, mas é igual, tá repetindo de novo, leia. Deixa o Espírito Santo te disciplinar, deixa o Espírito Santo te ensinar a ser paciente com aquilo que Deus está nos ensinando. Então leia, não pule esses textos, porque faz toda a diferença para nós, tá bom? Vamos ler então, o texto é pequenininho, lá em Deuteronômio 16, versículo 13, e a gente então finaliza a festa de tabernáculo, ou festa das cabanas em algumas bíblias, né? Deuteronômio 16, 13. Deinha conseguiu entrar, Deia? Glória a Deus. Tá aí? Então tá bom. Glória a Deus por isso. Vamos que vamos, né? Às vezes o celular ele buga, né? Eu falo que o celular buga. Deuteronômio 16, versículo 13. Do 13 ao 17 vai falar sobre a festa das cabanas também. Gente, por que eu tô lendo também com vocês esses textos? Porque quando a gente chegar nos livros de Deuteronômio, de Números, a gente não vai precisar voltar a ler esses textos, tá? Então a gente já tá fazendo um estudo paralelo com os outros livros também. Então vocês podem perceber que desde Êxodo teve alguns textos que eu já li com vocês, os mesmos textos em outros livros. Quem tá marcando ou quem tá grifando aí a Bíblia já deve estar percebendo isso, tá bom? Então quando a gente chegar nesses outros textos, a gente não vai precisar ler novamente, tá bom? A gente vai passar e ler só o que a gente ainda não leu e estudar só o que a gente não estudou ainda, tá bom? Então, Deuteronômio 16, versículo 13 diz assim: celebrem também a festa das cabanas durante 7 dias, depois que ajuntarem o produto da eira e do tanque de prensar uvas. Alegrem-se nessa festa com seus filhos e suas filhas, os seus servos e suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Durante 7 dias, celebrem a festa dedicada ao Senhor, o seu Deus, no local em que o Senhor escolher. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita e em todo o trabalho de suas mãos, e a sua alegria será completa. 3 vezes por ano, todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local em que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Gente, esse texto de Deuteronômio, para mim, ele fecha esse entendimento para nós sobre a festa das cabanas ou a festa de tabernáculos. Por quê? Percebam que o texto de Deuteronômio fala algumas coisas que em Levítico a gente não teve essa descrição e em Números também não. Só vai aparecer aqui em Deuteronômio. Olha o que ele fala, volta lá no 13. E aí, se você quiser grifar e depois meditar um pouquinho mais sobre isso, maravilhoso. Olha só. Celebrem também a festa das cabanas durante 7 dias, depois que ajuntarem o produto da eira. O que é o produto da eira, gente? O que a gente separa na eira? Quem sabe me dizer? É uva, não, né? Não, a uva tá em seguida, né? Na eira se separa outra coisa. Mais alguém quer Os chutar? cereais. Hã? Os cereais. Mais específico? Trigo. Exatamente. Isso mesmo, Babi. Trigo. Então, o texto está dizendo que na festa de tabernáculo, depois que ajuntarem o produto da eira, gente, o que é que Jesus vai fazer na sua volta se não separar o joio do trigo? Faz sentido? A festa de tabernáculo é o desfecho justamente dessa celebração de que não vai ter mais joio, de que a colheita foi feita na eira, a eira de Deus. Gente, depois vocês vão para o texto lá que está escrito sobre isso nos evangelhos, vocês vão ver que coisa linda. Eu não separei o texto aqui, mas só aparece aqui em Deuteronômio isso, porque ele vai falar que eles vão comemorar a festa das cabanas durante 7 dias. E em que momento que essa festa começa a ser celebrada em Israel? Depois que ajuntarem o produto da eira.
e do tanque de prensar uvas. Então, tanto a questão da colheita do trigo, da separação, né, lá, daí ele já achou, Mateus 13:24. Então, assim, tanto a separação do trigo, quanto o lagar da ira de Deus já vai ter sido pisado, gente. Olha só, e do tanque de prensar uvas. Então já foi feito, e chega sentir a presença de Deus aqui. O negócio é muito bom, gente. É tremendo. Porque Deus já vai ter separado o trigo do joio e já vai ter pisado o lagar da ira de Deus. Então o sangue, né, vai ser realmente... vai lavar a terra, trazendo o juízo de Deus sobre todos os inimigos de Deus, né? Então, Deus vai pisar com seus próprios pés, né? O próprio Cristo vai pisar o lagar da ira de Deus. Também tá lá nos evangelhos. Se quiser achar o texto aí, dá. E mandar pra galera, manda aí ou manda lá no grupo depois, que é isso que tá acontecendo aqui na festa de tabernáculos, tá bom? Versículo 14. Alegrem-se nessa festa. Olha quem que vai estar nessa festa, gente. Olha outro detalhe muito importante. Deus coloca aqui exatamente o que vai acontecer. Alegrem-se nessa festa com os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que vivem na sua cidade. Então a festa de tabernáculo é uma festa em que todos serão agregados a ela. Não é uma festa específica para Israel. Não é uma festa específica para o povo de Israel. Mas todos aqueles que estiverem ali vão poder celebrar a festa de tabernáculo juntos. Essa festa é ao Senhor. Então Deus está dizendo que na última festa, nessa festa que é o desfecho de todas as festas, depois da volta de Jesus e da separação do trigo e da ira de Deus, né, com o prensar das uvas, no lagar da ira de Deus, todos os que morarem na terra estarão celebrando esse reino de Deus, estarão celebrando essa festa em que eles vão agora, né, viver realmente essa plenitude. Tá escrito aqui no final, não vou nem dar spoiler. Olha que delícia que o texto vai descrevendo. Versículo 15. Durante 7 dias, celebrem a festa, dedicada ao Senhor, o seu Deus, no local em que o Senhor escolher. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita, em todo o trabalho de suas mãos, e a sua alegria será completa. Então, nesse tempo, a bênção de Deus vai estar novamente estabelecida sobre toda a terra, sobre todas as pessoas, sobre todos aqueles que obedeceram, que estiveram fiéis até o fim e que agora estão celebrando essa festa. E então a alegria será completa. Não será mais uma alegria passageira, não será uma alegria momentânea, mas vai ser uma alegria completa, porque novamente a bênção do Senhor estará estabelecida sobre a terra. Nós não teremos mais inimigos, nós não teremos mais oposição, né, de pessoas ou de inimigos espirituais mesmo, trazendo algum tipo de opressão, né? A alegria será completa, o texto está dizendo. 3 vezes por ano, todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local em que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, das festas das semanas e das festas das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Israel, e mais precisamente os homens aqui, né, a cabeça da casa, o cabeça das famílias, eles tinham que levar ao Senhor essa dádiva, porque era um momento de total gratidão. Deus estava trazendo essa alegria ao coração deles numa festa que representava a bênção de Deus estabelecida sobre Israel para sempre. Então eles celebravam a festa de tabernáculos em todas aquelas tendas que eles montavam, lembrando o tempo em que eles ficaram no deserto, entre o Egito e a Terra Prometida. Então eles lembravam desse tempo,
mas eles se alegravam porque agora eles estavam já habitando na terra prometida. Então, a festa de tabernáculos, ela faz a gente estar na terra prometida, estar na Nova Jerusalém, grato, com muita gratidão no coração, sobre o cuidado de Deus em zelar por nós, em cuidar de nós, enquanto ainda nós estávamos no processo entre o Egito e entre a terra prometida, que a gente sabe que é esse momento do deserto, né? Essa transição entre o Egito, esse lugar de escravidão, e o tempo de estar na terra prometida, que nós sabemos que será a Nova Jerusalém. Então, a nossa alegria será completa. Fiquem com esse texto de Deuteronômio, fechando realmente esse entendimento para nós de que Jesus está voltando e o cumprimento das últimas 3 festas, eles acontecerão justamente com a volta de Cristo e o reino milenar, para que a nossa alegria então seja completa, com o reino de Deus estabelecido sobre a terra, tá bom? Então eu acredito que a gente consiga compreender aí, né? Se alguém ficou ainda com alguma dúvida depois, assiste as outras aulas, pode perguntar depois que a gente vai trazendo um pouquinho mais sobre isso. Mas eu acredito que dá pra gente entender que são essas festas, tem essa representação daquilo que Deus está falando. Pode falar, Deia? Quer falar aí? Levantou a mãozinha? Acho que não, né? Levítico 24, agora sim, vamos lá, vamos terminar o texto pra gente poder, semana que vem, dar o start no novo livro, em nome de Jesus. Levítico 24 vai falar sobre o texto que a gente já leu em Êxodo, então a gente só vai ler e relembrar esse texto que está lá em Êxodo, que a gente já estudou, então eu só vou passar por ele, tá? Êxodo 24 vai falar sobre um texto que a gente já leu lá em Êxodo, que é o óleo para o candelabro. Levítico 24, versículo 1 diz assim, Levítico 24, versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés, ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que esconde as tábuas da aliança, Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo para suas gerações. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro perante o Senhor. Até aqui. Então, a primeira coisa que Deus está trazendo de novo à memória de Israel, e mais precisamente para a tribo de Levi, porque nós estamos lendo o livro de Levítico, e tudo que está escrito aqui no livro de Levítico é mais para a tribo de Levi, para a tribo sacerdotal, de como eles deveriam se comportar no tabernáculo, fazendo os rituais, os sacrifícios. Aqui está o manual de vida do levita e do sacerdote. E nós já entendemos que nós todos somos sacerdotes. Isso já ficou claro para nós. Então esse livro é para nós. O entendimento do livro de Levítico precisa ser para nós. E nós também já entendemos lá em Êxodo, esse texto que a gente leu agora aqui, está lá em Êxodo 27, do 20 e 21. Êxodo 27, versículo 20 e 21. A gente já leu quando a gente estava estudando lá o material, né? As coisas para o tabernáculo. E quando a gente terminou o livro de Êxodo, nós entendemos que o tabernáculo fala do nosso corpo, lembra? Corpo, alma e espírito. Espírito, santo dos santos, o corpo, a alma, o lugar santo, e o corpo, o átrio. Então, aqui no início do capítulo 24, está falando sobre o óleo de azeite puro de oliva batido, que deveria ser trazido pelos israelitas, não é isso? Ordene aos israelitas que tragam esse azeite de oliva batido, puro, era um azeite totalmente puro, para colocar nas lâmpadas. As lâmpadas do candelabro deveriam estar sempre acesas, continuamente, a Bíblia vai falar. Então não pode em momento algum ela apagar. E os sacerdotes, os levitas, eles tinham essa responsabilidade de abastecer
essas lâmpadas com esse óleo puro todos os dias. E essas lâmpadas precisavam ficar acesas exatamente do entardecer. Olha lá o texto, vamos ler aqui novamente só para vocês verem que o texto está sendo claro aqui para nós. Ordene, versículo 2, né? Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para as lâmpadas para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que esconde as tábuas da aliança, Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor. Desde que momento? Desde o entardecer até a manhã seguinte. Então, essas lâmpadas, elas não precisavam ficar acesas durante o dia, no sentido literal da palavra, tá? Porque durante o dia havia a luz do sol, havia a presença do dia. E se você está comigo desde o livro de Gênesis, a gente viu lá que a palavra dia tem a ver com a luz e a palavra noite tem a ver com trevas. Então Deus deu esse nome, dia e noite, para luz e trevas. Então Deus está falando sobre algo muito mais espiritual do que simplesmente físico, ok? Mas nós entendemos essa questão de dia e noite no nosso contexto natural. Mas não, a palavra de Deus está falando sobre questão de luz e trevas. Aonde há trevas, não há luz. E aonde há luz, as trevas não podem habitar. Então, o que Deus está falando aqui para nós, de novo, novamente, e que a luz da presença de Deus, esse óleo no candelabro, é a própria presença de Deus, precisa estar continuamente aceso na nossa alma. O candelabro ficava onde, gente? No lugar santo, né? Entre o Santo dos Santos e o átrio. Então nem estava dentro do Santo dos Santos o candelabro, mas também não estava lá no átrio, lá fora para todo mundo ver. É um lugar onde o sacerdote entrava para abastecer. Ele entrava para dentro do lugar santo e ali não havia janelas, ali não havia nenhum outro tipo de luz solar, somente a luz do candelabro é que dava então a luz suficiente para que o sacerdote ou os levitas conseguissem fazer tudo o que eles precisavam fazer dentro do lugar santo. Eu queria muito que você tentasse pensar isso na sua cabeça mesmo, visualizar isso, esse quadro na sua cabeça, para que você conseguisse entender que esse lugar onde o candelabro ficava era um lugar escondido, era um lugar onde a única luz que iluminava aquele lugar era a luz do candelabro. Eram essas lâmpadas que precisavam ficar acesas. Queridos, guarda isso no teu coração. Quanto mais nós abastecermos essas lâmpadas, que é a presença de Deus dentro de nós, e então o candelabro, essa presença de Deus, ela trazendo luz na nossa alma, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, no nosso interior, mais nós vamos ser então iluminados pela presença de Deus, e as trevas e nenhum tipo de sentimento ou emoção que não tenha a ver com a presença de Deus vai permanecer ali. Nós temos um século onde as doenças psicossomáticas, as doenças emocionais, elas estão cada dia mais fortes na vida de todas as pessoas, inclusive de cristãos. Então, não que em outra época isso não fosse uma verdade também, mas a palavra de Deus, ela tem receita espiritual para nós, para tudo. Então, quando Deus está dizendo para os sacerdotes e para os levitas que eles precisavam manter as lâmpadas acesas do entardecer, que era a partir das 18 horas, até as 6 horas da manhã do outro dia, era porque esse período das 18 às 6 da manhã era o período de noite, de trevas. Então, qual é o período em que eu preciso mais ter a minha lâmpada acesa? O momento em que a terra cada dia mais caminha para perfeitas trevas. Então, o cristão hoje, como esse templo, esse tabernáculo da presença de Deus,
Eu não posso me conformar simplesmente em achar que eu posso ter a minha alma totalmente em trevas. Eu não posso deixar a minha vida, os meus sentimentos, as minhas emoções serem tomados pelas trevas. Por quê? Porque o que está faltando para que isso vá embora é as lâmpadas acesas continuamente. E essas lâmpadas acesas nós sabemos que é a presença de Deus sendo cada dia mais como que eu posso dizer, sendo colocada, sendo realmente ministrada a nossa vida. A palavra de Deus, ela diz, o salmista diz, luz, lâmpada, né? Para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Então, assim, todas as vezes que nós vemos na palavra de Deus, lâmpada, luz, né? O candelabro, a gente está fazendo essa menção da própria palavra de Deus, a própria presença de Deus, que hoje é o Espírito Santo em nós, continuamente. E como é que eu abasteço a minha vida, então, com isso? Tendo relacionamento, tendo comunhão com a palavra e com o próprio Senhor, que é a palavra. Jesus é a palavra, é o verbo de Deus, né? Ele também é essa luz. Jesus diz, eu sou a luz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Então, Jesus vai afirmando, reafirmando aquilo que o Antigo Testamento já está dizendo há muito tempo atrás. Jesus é essa luz que precisa ser continuamente abastecida dentro de nós. Não do lado externo, nós não precisamos de lâmpada acesa para o lado de fora. Nós precisamos de lâmpada acesa para o lado de dentro. Por quê? Porque uma alma sarada, uma alma curada, ela vai resplandecer essa luz através do seu corpo, dos seus olhos, das suas atitudes, da sua boca, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, do que é que o nosso coração tem sido cheio, abastecido? Será que tem sido abastecido essas lâmpadas com a presença de Deus? Ou será que a nossa alma está mais em trevas do que tudo, né? Me veio agora também à mente o texto que os evangelistas falam sobre os olhos, né, serem a lâmpada do corpo também. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo vai estar em trevas. Olha isso, gente. O abastecer da nossa vida, dos nossos olhos com a própria palavra de Deus, lermos, os nossos olhos olharem para a palavra, verem Jesus, que é o próprio verbo de Deus ali, né, sendo o tempo todo o nosso alimento, a nossa vida. Então percebam que quando o Senhor dá uma ordem aqui em Levítico, ele está falando a respeito de uma vida de devoção, uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento, uma vida de intimidade. Então, não é uma liturgia para o Antigo Testamento, não, é uma liturgia para os nossos dias de hoje, a mesma comunhão que os sacerdotes e os levitas precisavam ter para estar na presença de Deus, nós precisamos ter da mesma maneira, se nós queremos ter a presença dele continuamente conosco. Amém? Até que ele venha. Vamos continuar o texto, então? Levítico 24, a partir do versículo 5, vai falar sobre agora a questão dos pães, né? Que era outra coisa importantíssima ali dentro do lugar santo. Olha só, versículo 5. Apanhe da melhor farinha e asse 12 pães, usando 2 jarros para cada pão. Coloque-os em 2 fileiras, com 6 pães em cada uma, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Junto a cada fileira, coloque um pouco de incenso puro, como porção memorial para representar o pão e ser uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Esses pães serão colocados regularmente perante o Senhor, cada sábado, em nome dos israelitas, como aliança perpétua. Pertencem a Arão e a seus descendentes, que comerão no lugar sagrado, porque é parte santíssima de sua porção regular das ofertas dedicadas ao Senhor preparada no fogo. É decreto perpétuo. Então até aqui também. Então vai falar sobre a mesa de pães, que está onde também, gente? No lugar santo. O mesmo ambiente aonde os sacerdotes, os levitas precisavam cuidar das lâmpadas com o azeite puro, de frente ao candelabro havia a mesa de ouro puro também, em que em cima iam os 12 pães, 2 fileiras de 6
e ainda do lado ele pede para colocar incenso puro. Então ali tinha um cheiro que subia para o Senhor, e aqueles pães ali eram um memorial a respeito das 12 tribos de Israel, a respeito desse pão que o sacerdote comeria ali como uma oferta que era para eles, aqueles que cuidavam ali do tabernáculo, cuidavam dessa comunhão de Deus com o seu povo, né? A tribo de Levi, gente, era responsável por manifestar a presença de Deus ali naquele lugar. Se os sacerdotes, os levitas, estavam corrompidos, estavam em pecado, Israel inteiro sofria, porque eles eram responsáveis por atrair essa presença de Deus por causa da santidade deles. Alguma coincidência com o que a igreja precisa fazer, gente? Eu falo que o livro de Levítico é tão manual de vida para nós hoje quanto foi para Arão e para os levitas naquela época. Por quê? Porque a igreja é responsável por manifestar Cristo na terra. Nós somos representantes, embaixadores, a palavra vai dizer, de Cristo nessa terra. Então, se nós estamos corrompidos em pecado, em injustiça, em podridão, se a nossa lâmpada está totalmente apagada, se nós não temos tido reverência com a presença de Deus, se nós não temos nos alimentado desse pão santíssimo que a palavra está dizendo aqui, nós não vamos atrair a presença de Deus e muito menos manifestar a presença de Deus para as outras pessoas. Então Deus não consegue se manifestar na terra porque aqueles que Ele separou para isso estão totalmente corrompidos. Se você olha para o Velho Testamento e vê os momentos em que Israel mais sofria com opressão, com guerras, com destruição, com morte, com fome, eram os períodos em que o templo, os sacerdotes e os levitas estavam totalmente corrompidos com o pecado. Então toda vez que um sacerdote, toda vez que um levita, ele deixava-se ser corrompido, não obedecendo às prescrições do Senhor deixadas na palavra, quando eles se esqueciam da palavra de Deus, então a presença de Deus se afastava, eles não conseguiam ser cuidados pelo Senhor, porque Deus já não estava mais ali sendo o centro da vida dos israelitas. Então, a nossa vida, a nossa cidade, a nossa família, a nossa nação, ela só vai ser realmente guardada, livrada, né, de todo mal, quando nós que somos representantes do reino, então estamos totalmente santos, buscando essa lâmpada acesa, comendo desse pão vivo que desce do céu todo dia para nós. E isso que a palavra de Deus está falando para os levitas e para nós hoje. Então a gente precisa estar atento a todas essas questões que a palavra de Deus vai falando para nós e que faz toda a diferença para o nosso dia a dia, para a nossa vida como um todo, como família, como cristãos, como filhos de Deus nessa terra, né? Nós somos essa representação. Continuando aí o texto no versículo 10, do capítulo 24. Acho que é isso, né? 10, isso mesmo. Diz assim: aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento houve uma briga entre ele e um israelita. O filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição. Então levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até a vontade do Senhor lhe fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés: leve o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que o ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele, e a comunidade toda o apedrejará. Diga aos israelitas: se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar o nome, terá que ser morto. Se alguém ferir uma pessoa ao ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal fará restituição, vida por vida. Se alguém ferir o seu próximo, deixando-o defeituoso, assim fez, lhe será feito. Fratura por fratura,
olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Depois que Moisés falou aos israelitas, levaram o que blasfemou para fora do acampamento e o apedrejaram. Os israelitas fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Aqui nós temos uma lei, né, uma regra a respeito do castigo para blasfêmia. E tanto aqui em Levítico quanto lá no Novo Testamento, a gente tem essa descrição de morte, né, para blasfêmia. Então, Deus não vai admitir que alguém que experimentou ou que o conhece ou que tenha tido algum tipo de comunhão com ele, fale do seu nome amaldiçoando, né? Blasfêmia contra o Espírito Santo ou blasfêmia contra o próprio Deus fala de maldição para a morte. Não há perdão para esse tipo de pecado. Gente, é algo tão importante a gente entender que o que Deus está falando é alguém que tenha tido experiências com Deus, alguém que tenha experimentado da sua presença, alguém que tenha nascido de novo. Aqui nós estamos falando de uma israelita ele é filho de uma israelita e de um egípcio. Então a mistura, né, entre parentescos aqui fala de Israel e gentios, Israel e uma outra nação. Para os dias de hoje falaria assim, o crente e o não crente, ou aquele que é gentio e aquele que é israelita. Nós temos a oportunidade de sermos salvos todos igualmente. Então todos aqueles que experimentam dessa graça da tão grande salvação, experimentam realmente o novo nascimento e posterior a isso dão lugar ao diabo para blasfemar contra Deus e mais precisamente no Novo Testamento contra o Espírito Santo, porque agora você nasceu de novo, o Espírito Santo habita dentro de você e se em algum momento você dá lugar ao diabo, então blasfema contra o próprio Espírito Santo que até ontem habitava dentro de você, você é passível de morte. Então aqui Deus dava o exemplo para Israel através do apedrejamento, morte mesmo. Tinha que ser apedrejado automaticamente para que servisse de exemplo. Eles não tinham o novo nascimento, mas tinham a obediência à lei. Era isso que Deus decretava. Então a lei fala de algo muito mais poderoso do que simplesmente nós cremos, né, hoje. Eu falo que a lei, ela realmente nos guarda, né? Ela realmente traz essa cerca que vai proteger as nossas vidas. Então, se a gente segue a palavra de Deus como ela é, nós não vamos ter problema com a lei. Porque se você, em momento algum, levantar a sua voz para falar algo contra o Espírito Santo, você não precisa ter medo de morrer apedrejado, né? Você não precisa ter medo de morrer hoje espiritualmente, ou uma condenação eterna quando Cristo voltar. Então, a palavra é a mesma, gente. Tanto a blasfêmia aqui contra o nome de Deus, contra, lá no Novo Testamento, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a mesma lei que dá base para a morte. Morte eterna, afastado de Deus, eternamente lançado no fogo do inferno. Não há segunda chance, né, para isso. Então, não há possibilidade, a gente precisa ter temor e obediência ao Senhor, essa é a verdade. Então, está se falando de alguém que conhecia a lei e que estava literalmente se levantando contra o nome de Deus, tá bom? Então, é disso que ele está falando. Aí depois ele vai falar sobre a mesma regra, né? Para quem matar um homem deveria ser morto. Gente, essas leis do Antigo Testamento, elas faziam com que o povo pensasse duas vezes para pecar realmente contra Deus e contra o seu próximo. Então Deus tinha tão claro essa maneira de nos ensinar de que o nosso próximo é tão importante quanto nós, que essas leis elas são dadas justamente para a preservação da raça humana. Porque o ser humano é tão mau na sua essência que se Deus não der uma lei severa,
para Israel, talvez eles se matariam entre eles. E eles já faziam isso, né? Normalmente quando eles estavam em pecado. Então a morte, você matar o teu irmão é algo tão sério, tão profundo. Deus não vai admitir de forma alguma que alguém mate o outro por desejo simplesmente carnal, né? Demoníaco mesmo. Não há possibilidade de caber na cabeça de Deus a permissão de alguém matar uma vida. Então Deus traz essa lei muito severa, é morte por morte mesmo. Matou, precisa morrer. E de verdade eu acho extremamente justo isso da parte de Deus, porque o que Deus deseja é que nós cuidemos uns dos outros, né? Que realmente eu veja no meu irmão a própria imagem e semelhança de Deus. Assim como eu me amo, assim como eu não me mataria, eu também não vou matar o meu irmão. Então é disso que essa lei está falando. Deus dá essa regra muito clara, objetiva, de olho por olho, dente por dente, fratura por fratura, para que Israel cuidasse muito bem uns dos outros, tá bom? E mesmo com toda a lei que a gente tem hoje, na nossa Constituição, a gente infelizmente vê as pessoas aí, né, tirando a vida umas das outras com a maior facilidade do mundo, porque o maligno, ele é terrível, né? Ele realmente está aí para fazer com que eu odeie algo tão precioso que é a vida do meu próximo, né? Então, se o principal mandamento do Senhor é amar a Ele com todo o nosso coração e ao nosso próximo como a nós mesmos, então, se eu estiver dentro dessa regra, dentro dessa lei que Deus deixou, com certeza toda a lei será facilmente obedecida, porque a base, né, de fé cristã é essa: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a você mesmo, tá bom? Vamos seguir? Então, ele fala sobre essa questão. Capítulo 25. Em nome de Jesus, a gente vai conseguir. Vamos fechar, que aí eu já começo a outra parte da aula. Falta só 4 minutos. A gente já fecha, já volta e vamos terminar o capítulo 25, em nome de Jesus. Vamos lá, galera. Levítico 25. Nós vamos ter o ano sabático, o ano do jubileu. Vamos ver aqui o que o texto está dizendo para nós. Então, vamos ver primeiro o ano sabático, tá? Vamos ver o que o Senhor está falando aqui para nós. Levítico 25, versículo 1 até o versículo 7. Ele diz assim: Então disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai: Diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador, contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como os que a terra, bem como seus rebanhos e os animais selvagens de sua terra.
tudo o que a terra produzir poderá ser comido. Então, o texto de Levítico 25, ele vai reiterar a questão de Êxodo 23, 10 e 11. Eu vou só ler, não precisa abrir, fica aí, só ouçam. Êxodo 23, do 10 e 11, diz assim, ó: plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no 7º deixem-na descansar, sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Então, o que Deus está falando aqui para nós é que ele deixa uma regra clara, também muito objetiva, a respeito do descanso da terra. Aqui não está falando de pessoas, aqui não está falando de coisas, de animais, mas está falando da própria terra, de onde a produção de alimento saía para todas as nações, para todos os moradores da terra. Então, tudo que a humanidade precisa para se sustentar está na terra, é produzido pela terra. Isso até hoje, né? Então, Deus estava dizendo para Israel que eles precisavam confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Então, durante 6 anos, eles fariam essa plantação e essa colheita. Porém, depois de 6 anos, o 7º ano, a cada 6 anos, o 7º ano seria um ano de descanso da terra. Eles poderiam fazer tudo o que eles precisavam fazer na vida deles, mas eles não trabalhariam na terra. A terra descansaria. E se você conversar com algum agrônomo, se você conversar com alguém da área, ele vai te explicar que realmente há uma necessidade agrária, né, normal, de que se dê descanso para a terra. Hoje, o que a maioria dos agrônomos faz é tratar a terra de tal maneira que ela não precise descansar para produzir o que precisa produzir novamente. Então, o que eles fazem é dar muito adubo, é colocar muitas coisas na terra que faz com que ela não precise ter esse descanso. Mas se eu não colocar nenhum tipo de aditivo na terra e tentar plantar ano após ano, vai ter uma hora que a terra não vai aguentar e ela não vai produzir nada. Porque você tirou todo o recurso da terra no sentido daquilo que ela produz, né? Então, os minerais, todas as vitaminas que existem na terra, elas dependem desse descanso. Então, é como se Deus estivesse dizendo, assim como eu estou, e eu acredito que seja isso, assim como eu estou dando a cada 6 dias um dia de descanso para vocês, seres humanos, em que eu estou dizendo para vocês, descansem, vocês precisam dar esse fôlego para o corpo de vocês, para ele descansar, para repor as suas forças, para ter as energias aí reposicionadas, para que depois vocês tenham mais uma semana então de trabalho e produtivo, né? Mas se nós também não descansamos, se nós trabalhamos de forma frenética, o nosso corpo ele vai cobrar. Então percebam que também no nosso século, um dos grandes problemas da humanidade são as doenças responsáveis, são as doenças que são acumuladas, né? Não é essa palavra que eu quero. Elas são inerentes, né? Do cansaço físico. Então o próprio burnout, o estresse e a depressão, tantas outras doenças aí, né? Que a gente sabe que existem, elas são totalmente decorrentes de um estresse, de um acúmulo, né, de cansaço mental e físico que vai fazendo com que o corpo ele grite, né? Ele simplesmente para. Então, a gente precisa respeitar tudo aquilo que Deus criou. Existe uma regra para que ele seja saudável. Nosso corpo precisa disso através do descanso, e Deus também estava dizendo para Israel que a terra também precisava do seu descanso. Eu citei outro dia aqui numa aula, e quem quiser depois fazer a continha aí, pode depois pegar a Bíblia lá e dar uma olhadinha, que Deus afirma, quando ele leva Israel para a Babilônia, e eles ficam lá durante 70 anos, cada ano que Israel ficou na Babilônia foi exatamente um ano que eles não deram de descanso para a terra de Israel.
Então, por eles terem desobedecido os anos sabáticos de descanso da terra durante o período ali da monarquia, Deus disse assim: vocês não vão dar o descanso para a terra? Então eu vou dar o descanso para ela. O Senhor afirma que ele está enviando Israel para o cativeiro da Babilônia para que a terra de Israel descanse. Olha como é poderoso isso, gente. Olha como Deus, ele tem as suas leis muito fortes de fazer a coisa realmente ser como ele colocou para ser. Israel usou a terra durante anos, anos e anos e sem dar esse descanso sabático para ela. A terra já estava extremamente exaurida de tanto produzir. E então o Senhor diz: vocês não vão obedecer à lei do ano sabático? Vocês não vão dar o descanso para a terra? A desobediência de vocês já está aqui, ó. E aí o Senhor então declara que eles vão para o cativeiro da Babilônia para que a terra de Israel tenha o seu descanso. Pode pesquisar lá, que vocês vão achar esse versículo exatamente como está. Se não me engano, Jeremias fala sobre isso, Isaías fala sobre isso. Então, Deus estava punindo o seu povo, Israel, por desobediência, literalmente. Eles desobedeceram várias leis, várias questões da palavra que Deus havia dito para eles fazerem. E uma delas é o ano sabático da terra. Então nós precisamos entender que o que Deus também está falando aqui para nós, através dessa figura, nós não precisamos dar esse descanso para a terra no sentido de uma lei, segundo o Levítico está falando. Porque Deus já está cansado de ver a terra sendo judiada, né? Se ele tivesse que nos levar para o cativeiro para dar o descanso para a terra hoje, acho que a gente nem sairia mais do cativeiro, porque a terra ela tem sido realmente usada de forma totalmente errada. Nós não damos o descanso para o solo, para ele se restabelecer. Cada dia mais vão se criando artifícios, né, para fazer a terra produzir, consumir, e nada vai ser, nada é feito. Mas o Senhor vai dar esse 7º ano. A gente sabe que essas figuras, essas tipologias que o Senhor deixa, a gente sabe para que elas servem. E eu acabei de falar para vocês que os 7 dias das festas lá tá falando de 7.000 anos, né? Então no 7º ano ou no 7º milênio, a gente sabe que é o ano milenar. Jesus volta e ele vai reinar durante 1000 anos, colocando a terra em ordem. Quem estudou escatologia comigo, a gente viu isso dentro de Apocalipse e dentro de outros textos que a palavra de Deus vai dizer. Então, o ano sabático, ele vai ser dado para a terra. Não um ano sabático, mas um milênio sabático, né? Então, durante os 7.000 anos da terra, Jesus vai dar esse descanso para a terra, em que ele vai dar o nosso sustento. Ele vai reinar e nos sustentar durante esses 1000 anos. Então ele vai pôr a casa em ordem, a terra vai voltar a ser como no início, com uma produtividade, exatamente como a gente leu lá na festa das cabanas, né? E a nossa alegria será completa. Por quê? Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita, em todo o trabalho de suas mãos, e a sua alegria será completa. Então, o ano milenar vai ser esse ano do ano sabático, que a terra vai descansar durante esse milênio, e nós então teremos toda a terra restaurada para vivermos eternamente com o Senhor, tá bom? Então isso fala desse ano que Israel deveria deixar a terra descansar, e eles deveriam confiar que o Senhor daria sustento para eles, com a colheita que estava já guardada do ano anterior. Eles passariam todo o ano comendo, bebendo e descansando a terra, porque Deus supriria todas as suas necessidades. Amém? Tem algumas pessoas que tiram, né, um ano sabático para dar uma descansada do trabalho ou do ministério. Isso é muito bom. Quando a gente vai alinhar a nossa vida com o Senhor, com a presença de Deus. É regra isso? Não, não é regra. Essa lei está no Novo Testamento? Não, não está no Novo Testamento. Mas nós sabemos que quando a gente para e alinha a nossa vida com a vontade de Deus, com certeza nós vamos colher bons frutos depois, porque a gente dá aquele descanso realmente para nós. Vamos seguir? O ano do jubileu
É melhor ainda, né, do que um ano sabático. A gente tem agora o ano do jubileu. Versículo 8, a partir do versículo 8 até o final. Nós vamos ler o texto completo para a gente poder visualizar o que o texto está falando, tá bom? Então vamos ler Levítico agora, do versículo 8 até o final, tá bom? Então segura aí na cadeira que a gente vai ler um texto grande, mas para a gente poder entender o que o Senhor está falando, tá bom? E depois a gente vai destrinchar o texto. Eu vou ler bem devagar, vão acompanhando aí na Bíblia de vocês, grifem ou coloquem alguma observação aí na Bíblia se vocês tiverem alguma dúvida maior, tá bom? Pode ir falando aí depois que a gente vai tirando as dúvidas. O ano do jubileu, né? Versículo 8 em diante, diz assim: contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então, façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação. Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano será jubileu. Não semeiem, nem ceifem o que cresce por si mesmo, e nem colham das vinhas não podadas. É jubileu e será santo a vocês. Comam apenas o que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem o seu irmão. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu, e ele fará a venda com base no número de anos que restam de colheitas. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois o que ele está lhe vendendo é o número de colheitas. Não explorem um ao outro, mas temam o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pratiquem os meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra. Então a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se, e ali viverão em segurança. Vocês poderão perguntar: que iremos comer no 7º ano, se não plantarmos nem fizermos a colheita? Saibam que enviarei a vocês a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Em toda a terra em que tiverem propriedade, concedam o direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Se, contudo, o homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos desde que a vendeu e devolverá a diferença àquele a quem a vendeu. Então poderá voltar para sua propriedade. Mas, se não adquirir recursos para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvida no jubileu e ele então poderá voltar para sua propriedade. Se um homem vender uma casa numa cidade murada, terá o direito de resgate até que se complete 1 ano após a venda. Nesse período, poderá resgatá-la. Se não for resgatada antes de se completar 1 ano, a casa da cidade murada pertencerá definitivamente ao comprador e aos seus descendentes. Não será devolvida no jubileu. Mas as casas dos povoados sem muros ao redor serão considerados campo aberto, poderão ser resgatadas e serão devolvidas no jubileu. No ano das cidades dos levitas, no caso das cidades dos levitas, eles sempre terão direito de resgatar suas casas nas cidades que lhes pertencem. Assim,
a propriedade dos levitas, isto é, uma casa vendida em qualquer cidade deles, é resgatável e deverá ser devolvida no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são propriedade deles entre os israelitas. Mas as pastagens pertencentes às suas cidades não serão vendidas, são propriedades permanentes deles. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possam continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir deles juros, nem emprestar-lhe mantimento visando algum lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para dar a vocês a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, não o façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado ou como residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. Então ele e os seus filhos estarão livres e ele poderá voltar para o seu próprio clã e para a sua propriedade dos seus antepassados. Pois os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Não poderão ser vendidos como escravos. Não dominem impiedosamente sobre eles, mas temam o seu Deus. Os seus escravos e as suas escravas deverão vir dos povos que vivem ao redor de vocês. Deles vocês poderão comprar escravos e escravas. Também poderão comprá-los entre os filhos dos residentes temporários que vivem entre vocês e entre os que pertencem aos clãs deles, ainda que nascidos na terra de vocês. Eles se tornarão sua propriedade. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos e poderão fazê-los escravos para sempre. Mas sobre os seus irmãos israelitas, vocês não poderão dominar impiedosamente. Se um estrangeiro ou um residente temporário entre vocês enriquecer e alguém do seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro ou alguém que pertença ao clã desse estrangeiro, manterá o direito de resgate mesmo depois de se vender. Um dos seus parentes poderá resgatá-lo, ou tio, ou primo, ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se todavia prosperar, poderá resgatar a si mesmo. Ele e o seu comprador contarão o tempo desde o ano em que se vendeu até o ano do jubileu. O preço do resgate se baseará no salário de um empregado contratado por aquele número de anos. Se restarem muitos anos, pagará o seu resgate proporcionalmente ao preço da compra. Se restarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, fará o cálculo e pagará o seu resgate proporcionalmente aos anos. Ele deverá ser tratado como um empregado contratado anualmente. Não permitam que o seu senhor domine impiedosamente sobre ele. Se não for resgatado por nenhuma dessas maneiras, ele e os seus filhos estarão livres no ano do jubileu, porque os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Todo mundo já tinha lido esse texto aí, gente? Nas leituras anuais aí, né? Um texto, já tinha lido, Ideia? Não? Tem bastante gente que... livro de Levítico, Números, né? Difícil. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou ler outros que são mais fáceis para entender. Mas eu acho tão bonito a forma como Deus trata de assuntos que são aparentemente... Deixa eu só colocar aqui a hora certa aqui no computador, gente, para eu poder ver aqui e não me perder. Falta 8 minutos para a nossa aula. Como Deus, ele se preocupa com detalhes, né, com coisas extremamente, para nós hoje, corriqueiras, banais, mas Deus tinha uma preocupação com questões sociais, com questões culturais, com questões econômicas, né, com questões espirituais. Deus se preocupa com tudo e não é diferente nos dias de hoje. Quando o texto então começa a falar sobre o ano do jubileu, resumidamente, mas eu vou falar alguns pormenores aqui, resumidamente nós temos aí a cada 50 anos, Israel fazia as coisas voltarem ao início. Então é a mesma coisa de eu pegar algo, por exemplo, o celular que já está com muita informação, eu coloquei um monte de fotos, um monte de coisas no meu celular,
e eu quero voltar ele para o dia que eu comprei, dá o tal do reset. Então eu vou lá e aperto o botão, né? Eu clico lá naquele buraquinho lá com uma ferramenta e ele reinicia a máquina, limpando tudo que eu coloquei e o celular volta a ser virgem novamente, para começar do zero. O ano do jubileu é exatamente esse reset, essa limpeza que acontecia em Israel a cada 50 anos de dívidas, de escravos, de israelitas que tinham perdido as suas propriedades, de pessoas que estavam sendo escravizadas pelos seus irmãos, de dívidas que eu realmente adquiri por inúmeras situações. Então, o que Deus estava propondo ao seu povo, Israel, lembrem-se disso, a regra está sendo dada para Israel, para o povo que Deus havia então resgatado do Egito. E essa regra então se coloca para aqueles que também são comprados pelo sangue de Jesus. O mesmo sentimento de Deus para Israel é o mesmo sentimento de Deus para nós hoje, que somos cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ele também nos comprou, ele também nos resgatou do Egito, né? Nós já entendemos isso. Então, o ano do jubileu fala desse tempo, desse momento em que tudo vai voltar a ser como no princípio. Então, todas as nossas dívidas serão totalmente apagadas. Todas as nossas dificuldades financeiras ou tudo aquilo que eu, de alguma maneira, adquiri por problemas que aconteceram, o ano do jubileu faz com que isso seja apagado, seja simplesmente perdoado. É algo tão poderoso, mas que às vezes não cabe na nossa mente, né? Olha como a justiça de Deus, como a graça de Deus, ela já se manifesta no Antigo Testamento, gente. Só não vê a graça de Deus no Antigo Testamento quem não quer. Porque o ano do jubileu, ele trata justamente desse momento em Israel em que todo mundo voltava à estaca zero. Então, no momento em que Deus dá a terra prometida para o seu povo, ele separa então as 12 tribos entre a terra toda, dá a sua porção. Então eles saem do Egito sem nada, nus, né, literalmente, sem propriedade, sem bens, mas o Senhor dá para eles uma terra onde mana leite e mel. A palavra fala que eles tomam posse de uma terra que eles não fizeram nada lá, mas a terra está prontinha, produzindo, é uma terra rica, próspera, em que eles simplesmente precisam entrar e tomar posse dela. E no momento em que eles tomam posse dela, eles precisavam então cuidar, zelar dela. Exatamente como Deus havia dado a ordem para Adão e Eva no Éden: cultivem a terra, cuidem dela, obedeçam as minhas ordens, não desobedeçam, né? Por isso que vem em seguida aqui no capítulo 26 a recompensa pela obediência e depois o castigo da desobediência. Por isso que vem em seguida isso. Porque o que Deus está dizendo antecipadamente é que haveria a possibilidade de um perdão dos nossos pecados a partir do momento do jubileu, né? Mas isso era a graça de Deus, isso é a misericórdia de Deus nos alcançando. Mas o melhor é obedecer do que sacrificar, a palavra vai dizer. Então Deus está dando uma regra também clara, objetiva, para todo o povo de Israel, de que eles não deveriam, depois de 50 anos, ainda permanecerem com problemas uns com os outros, principalmente financeiramente. Então Deus vai falar sobre escravos, Deus vai falar sobre israelitas que de alguma maneira ficam pobres e alguém então tem que comprar a sua terra para ele continuar vivendo. Alguém pode me dar o exemplo de resgate? Alguém lembra de alguma passagem bem simples que a gente fala sempre a respeito dessa questão da redenção, né? A respeito desse resgate? A gente sempre prega em cima de um livro da Bíblia que fala exatamente sobre esse ano do jubileu, ou fala desse resgate que acontece com uma pessoa. Alguém sabe me citar essa pessoa? Ou o livro, né, da Bíblia onde fala sobre essa pessoa? Que tem o resgate, que acontece o resgate, e ela não fica pobre porque o seu parente próximo resgata ela?
Alguém lembra? Livro bem pequenininho da Bíblia. Lindo, a gente gosta de ler esse livro, pregar sobre esse livro, né? Esther, gente. Esther tem isso e também Noemi e Ruth, né? Também tem isso. Então Esther tem uma outra situação de redenção lá e Noemi e Ruth também tem uma história de redenção aqui com Boaz, né? Então Deus tem essa regra muito clara para Israel e eles obedecem isso quando eles seguem a palavra de Deus ali em Israel. Então Boaz, ele é esse resgatador de Ruth e de Noemi. Noemi é essa mulher que empobreceu, perdeu todas as suas terras, por isso que quando ela volta, quando Canaã está novamente, não é Canaã não, é Belém, né? Quando Belém de Judá volta a ter prosperidade, ela sai então lá da terra de Moabe, somente com a sua nora, né, com Ruth, e elas voltam para Belém de Judá e chegam ali e elas são estranhas ali naquele momento, porque o seu marido perdeu tudo, as terras dele já não são mais dele na época, por causa da fome e da pobreza, ele vendeu as terras dele. Mas naquele momento, a palavra de Deus mostra que esse resgate acontece, né? E elas então podem voltar a viver tendo propriedades ali em Belém de Judá. Então, o exemplo claro para nós do ano do jubileu, na prática, é a história de Ruth e Noemi. Então, se depois você quiser ler, um livro bem pequenininho, né? Vale a pena você ler e aí você vai entender o que acontece com essa questão do resgate que Deus está falando aqui. Gente, acabou nossa aula. Eu não vou passar aqui do horário. Nós conseguimos ler o texto todo. Semana que vem eu vou repassar então só alguns pontos. Vou mostrar para vocês, dentro de Deuteronômio também tem esse texto. A gente vai ver e a gente dá uma lida no último capítulo, que é o 27, para a gente finalizar mesmo o livro de Levítico, tá? Eu pensei que a gente conseguia terminar hoje, mas eu acabo falando demais como sempre. Então teremos mais uma aula semana que vem dentro do livro de Levítico. Mas em nome de Jesus, semana que vem a gente consegue terminar, porque eu vou só pegar alguns pontos aqui do ano do jubileu. E a gente termina com a leitura do capítulo 27 aí, que fala sobre esse resgate que pertence ao Senhor. Então nós sabemos que o ano do jubileu nada mais é do que quando Cristo voltar e todas as coisas voltarem ao seu devido lugar, gente. Todas as pessoas terão o seu lugar na terra, dado pelo próprio Senhor. Né? A maneira capitalista, econômica que nós vivemos no mundo hoje, ela fala que eu sou dona de um pedaço de terra, você é dono de outro pedaço de terra. Eu tenho 10 casas. Eu tenho 3 apartamentos. Eu tenho. Gente, a palavra de Deus ela está sendo clara, dizendo para nós que o Senhor é o dono da terra. Nós não temos nada aqui, nós somos mordomos de tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos. A gente precisa ter consciência disso, né? A nossa soberba, né? A nossa ganância por mais é algo terrível nessa terra e faz com que algumas pessoas empobreçam e outras enriqueçam demais. É disso que está falando. Em Israel havia uma lei específica chamada Ano do Jubileu, em que a cada 50 anos tudo voltava para o seu devido lugar. Então ninguém tinha nem de mais e ninguém tinha de menos. O socialismo, né, que a gente alguns pregam aí, né, como política, era na verdade uma justiça social maravilhosa que o próprio Deus deu através dessa lei do ano do jubileu, tá bom? Então semana que vem a gente vai pegar alguns pontinhos aí do que eu li, a gente fala um pouquinho mais e termina com o capítulo 27, tá bom? Vamos orar pra gente terminar? Alguém quer orar aí pra gente finalizar? Pode abrir o microfone aí e orar por nós.